Presidente da Câmara, Arthur Lira, libera a votação da reforma tributária à distância para deputados. Presidente Lula recua e mantém Daniela Carneiro à frente do turismo enquanto aguarda votações no Congresso. E você vai ver também. Novas regras do programa Minha Casa Minha Vida começam a valer a partir de amanhã. Atividades de companhias aéreas mundiais se aproximam de níveis pré-pandemia. Presidente de Belarus diz que chefe do grupo mercenário Wagner voltou à Rússia. Turismo em alta. Pesquisa aponta que 37% dos brasileiros pretendem viajar nas férias de julho. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Depois de quase 30 anos, a Câmara dos Deputados se prepara para votar a PEC da reforma tributária. As discussões começaram na noite de ontem e continuam no dia de hoje, após a apresentação do parecer atualizado do relator. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, autorizou hoje os parlamentares a participarem da votação da reforma tributária à distância e disse que não existe possibilidade da votação ser adiada. Com a decisão de Arthur Lira, os deputados vão poder votar por meio do aplicativo Infoleg para otimizar os trabalhos da casa. A medida começou a ser discutida na quarta-feira, a pedido de parlamentares que estão fora de Brasília. Com a autorização, a margem de votos favoráveis à reforma tributária deve ser ampliada. A expectativa é de que a proposta receba em torno de 330 votos a favor, sendo necessários para aprovação 308. Nos últimos dias, articuladores se reuniram com governadores, prefeitos e setores para alinhar divergências. As principais se concentram no Estado e estão relacionadas ao Fundo de Desenvolvimento Regional e ao Conselho Federativo. O relator da reforma tributária na Câmara dos Deputados, Aguinaldo Ribeiro, indicou a manutenção do Conselho na reforma, mas o parlamentar admitiu mudar as regras de governança para atender aos estados, que perderiam o poder de arrecadação, mas poderiam fixar regras e normas. A espinha dorsal da proposta é a implementação de um imposto sobre valor agregado, o IVA dual, que deve ser dividido entre dois impostos, um nacional e outro subnacional, que substituirá 5 tributos existentes hoje, no caso o PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Daniela Carneiro continuará no cargo de ministra do Turismo depois de ter sido alvo de pressões do União Brasil e de integrantes do governo. A informação foi confirmada por Paulo Pimenta, ministro da Secretaria de Comunicação. Pimenta falou à imprensa após o encontro da ministra com o presidente Lula e o ministro Alexandre Padilha das Relações Institucionais no Palácio do Planalto. No encontro, que começou por volta das 15 horas, Daniela entregaria sua carta de demissão do cargo de ministra, segundo informou o marido dela, o político Vaguinho, que também participou do encontro. Pimenta afirmou considerar mais adequado o governo concluir votações importantes previstas na Câmara nesta semana, antes de se debruçar sobre eventuais mudanças na esplanada dos ministérios. E olha só, a partir de amanhã, a Caixa Econômica Federal vai colocar em prática as novas regras do programa Minha Casa Minha Vida. A expectativa do banco é ampliar o acesso ao crédito imobiliário com as novas condições de juros. A Caixa Econômica Federal anunciou que as novas regras do programa Minha Casa Minha Vida vão dar melhores condições de juros e benefícios. As mudanças devem contribuir para baixar o valor da entrada dos financiamentos, que é o principal entrave para o acesso ao crédito com recursos do FGTS. O fatiamento das faixas do programa vai permitir juros menores para rendas mais baixas. Com isso, se a renda familiar é de até R$ 2.000, por exemplo, vai ter redução na taxa de juros de 4,25% para 4% nas regiões Norte e Nordeste e de 4,5% para 4,25% no restante do país.
Também houve atualização dos valores de subdivisões da faixa 2 até R$ 4.400 e faixa 3 até R$ 8.000. Outra mudança foi o aumento do valor máximo do subsídio do FGTS de R$ 47.500 para R$ 55.000, que pode ser acessado pelas faixas 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida. Aliadas ao maior prazo de empréstimo de até 35 anos, essas mudanças aumentam o valor do imóvel que pode ser financiado, reduzindo o valor que o comprador tem de dar de entrada. Houve também a atualização dos valores dos imóveis das faixas 1 e 2 do programa com acesso a subsídio, que agora variam de R$ 190.000 a R$ 264.000, a depender do tamanho da cidade e de aspectos populacionais. Antes, o intervalo era de cerca de R$ 130.000 a R$ 230.000. E para a classe média, o aumento do valor do teto do imóvel para a faixa 3 para R$ 350.000 permite o acesso a financiamentos com as taxas de juros mais baratas do programa, de até 7,66%. E a Caixa trabalha para zerar o estoque de obras paradas no Minha Casa Minha Vida até o fim deste ano, quando a construção de 13.000 unidades foi retomada. Também foram entregues 9.822 apartamentos ou casas construídas com recursos do programa habitacional. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta quinta-feira, com investidores na expectativa pela aprovação da reforma tributária no Brasil. O cenário de juros no exterior também continuam no radar. A moeda norte-americana subiu 1,64% e encerrou o dia cotada a R$ 4,92 na venda. A fila para a emissão do visto norte-americano de turismo e negócio B1-B2 caiu pela metade em São Paulo. Em outras capitais brasileiras, o tempo de espera também vem caindo. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. No último mês de abril, o tempo de espera aqui em São Paulo estava em cerca de 570 dias, bem mais do que um ano. Mas agora, segundo o consulado, esse número caiu para aproximadamente 250 dias. Essa redução no prazo acontece porque desde o ano passado, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil passou a contratar mais oficiais consulares para ampliar a capacidade de atendimento. E, claro, isso surtiu efeito também em outras capitais. O tempo de espera para fazer a entrevista para a emissão do visto no Rio de Janeiro está em 126 dias. Em Brasília, 154. Porto Alegre, 273. E no Recife, 296 dias. A capital aí com maior tempo de espera. A expectativa das equipes consulares é processar mais de 1.200.000 vistos neste ano, o que representa a maior demanda de todos os tempos. A gente lembra aqui que no mês passado houve um reajuste no preço da emissão do visto americano B1-B2, que passou de 160 para 185 dólares. E claro, assim como essa modalidade, as outras modalidades de visto americano também foram reajustadas. E olha só, morreu em São Paulo aos 86 anos o dramaturgo José Celso Martinez Corrêa. Zé Celso, como era conhecido, estava internado no Hospital das Clínicas em São Paulo após um incêndio atingir o apartamento em que ele morava. No incêndio, Zé Celso sofreu queimaduras de 2º grau no rosto, nas pernas e nos braços. A causa do incêndio ainda está sendo investigada. Há suspeita de que o fogo tenha começado no aquecedor do apartamento. Outras 3 pessoas que estavam no local inalaram fumaça e estão sob observação médica. E veja a seguir, presidente de Belarus diz que chefe do grupo mercenário Wagner voltou à Rússia. E ainda, turismo em alta. Pesquisa aponta que 37% dos brasileiros pretendem viajar nas férias de julho. Nós voltamos em instantes. Até já!
E nós estamos de volta, 18 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quinta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Agentes das tropas de elite das polícias civil e militar vão passar a ter câmeras de segurança nos uniformes. Os agentes da COR e do Batalhão de Choque e o do BOP terão que usar os equipamentos instalados nos uniformes. As tropas terão até dezembro para colocarem as câmeras, atendendo a uma determinação do Supremo Tribunal Federal. No Rio, atualmente mais de 9.000 câmeras portáteis já estão sendo usadas pelos policiais militares nas ruas. Até o fim deste ano é esperado que o número ultrapasse 13.000. E essa semana, o governo do estado do Rio lançou o aplicativo Rede Escola. Com apenas um clique, os alunos e professores podem acionar a polícia em caso de perigo. Assim que o botão de emergência é apertado, a solicitação vai imediatamente para a Central 190, que aciona a viatura mais perto daquela escola para checar a ocorrência. Além do aplicativo, no caso dos professores, foi lançada uma ferramenta chamada Registro de Violência Escolar para a comunicação interna e casos de bullying, racismo, furtos e outras violações dentro dos colégios. A ideia é mapear os dados e criar políticas públicas direcionadas. E o sistema do BRT vai contar, a partir de hoje, com um reforço para a fiscalização nas estações. O projeto Velha Guarda, que foi lançado pela Prefeitura por meio da Secretaria do Envelhecimento Saudável, irá contar inicialmente com uma equipe de 44 idosos, com idade média de 68 anos, distribuídos em 12 estações dos corredores Transcarioca e Transoeste. O objetivo é sensibilizar e conscientizar a população sobre o uso correto do serviço. Além disso, a Velha Guarda também irá auxiliar no embarque e desembarque de grupos prioritários e na organização de filas. Equipes de assistentes sociais e policiais do BRT Seguro irão acompanhar os grupos. Um projeto social que reconhece a experiência da pessoa idosa, fortalece a autoestima e ajuda a classe a se manter numa vida ativa. O beneficiário irá trabalhar 12 horas semanais e receber R$ 350. Eu fico por aqui e amanhã eu retorno com mais notícias do Rio. Até lá. Obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã. Ótima noite, Anderson. Uma espuma tóxica voltou a tomar conta do rio Tietê. Essa camada densa está concentrada principalmente entre as cidades de Itu e Salto, no interior de São Paulo. A espuma é formada pela concentração de resíduos de detergentes e materiais despejados no rio sem tratamento. Com as temperaturas mais baixas, a espuma demora mais tempo para se dissipar. Além disso, a alta concentração de poluentes no rio, que já é elevada, fica ainda mais intensa durante o período seco e a última chuva na região foi há 3 semanas. O último relatório do SOS Mata Atlântica aponta que 122 quilômetros do rio Tietê estão poluídos, 43% a mais do que no levantamento feito em 2021. Nenhum ponto do rio tem água de qualidade ótima. E vamos agora aos destaques internacionais. O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, afirmou hoje que o chefe do grupo mercenário Wagner ainda está na Rússia. E Evgeny Prigozhin havia se exilado em Belarus depois que mercenários se rebelaram contra o governo russo. Alexander Lukashenko, presidente de Belarus, convocou a entrevista coletiva e deixou claro que Evgeny Prigozhin não está mais no país, que ele retornou para o território russo, mas não informou a localização. O acordo previa que o líder do grupo Wagner deveria ficar exilado em Belarus e os outros combatentes também deveriam seguir para o país ou assinar um contrato com o Ministério da Defesa da Rússia. O presidente bielorrusso também disse que os mercenários do grupo estão em suas bases localizadas em territórios do leste da Ucrânia, atualmente ocupados por forças russas. No conflito, o grupo Wagner se destacou por lutar na linha de frente das principais batalhas. Os mercenários eram a principal força de ataque russa na cidade de Bakhmut, local do conflito mais sangrento da guerra contra a Ucrânia.
E Yevgeny Prigozhin foi chamado de traidor pelo presidente russo Vladimir Putin. O Kremlin disse que não sabe o paradeiro do chefe do grupo Wagner, mas garantiu que ele está sob investigação. E olha só, uma menina morreu e várias crianças ficaram feridas hoje depois que um carro colidiu contra uma escola primária no sudoeste de Londres. De acordo com as autoridades locais, a motorista do veículo, uma mulher de 40 anos, foi presa sob suspeita de causar a morte por direção perigosa. A colisão aconteceu em uma escola particular para meninas que tem estudantes de 4 a 11 anos. Os serviços de ambulância disseram que trataram 16 pacientes no local e 10 deles foram encaminhados para um hospital. Infelizmente, uma das crianças, uma menina de 8 anos, morreu no local do acidente. Autoridades britânicas lamentaram o ocorrido. E olha só, a nova rede social da Meta, Threads, já estreou com mais de 30 milhões de usuários aderindo à plataforma em apenas 7 horas. O anúncio foi feito hoje pelo CEO do grupo, Mark Zuckerberg. A plataforma é rival do Twitter. O aplicativo, que entrou em operação na quarta-feira às 8 da noite no horário de Brasília, em 100 países, e que funciona no momento sem anúncios publicitários, é a maior ameaça até o momento para o Twitter. O microblog enfrenta problemas, muitos deles depois que foi comprado pelo bilionário Elon Musk. Zuckerberg deixou claro que o objetivo é que a plataforma alcance 1 bilhão de pessoas e fez uma provocação, dizendo que o Twitter teve a oportunidade de fazer isso, mas não conseguiu. Na App Store, o Threads aparece descrito como o aplicativo de rede social baseado em texto do Instagram. Normalmente muito ativo no Twitter, Musk não reagiu ao lançamento do concorrente. O setor de transportes aéreos está a todo vapor e já começa a ver os níveis pré-pandemia retornarem. A Associação Internacional de Transportes Aéreos anunciou hoje que maio registrou 96% da frequência, número equivalente ao mesmo mês em 2019. A recuperação foi impulsionada pela demanda por viagens domésticas. A atividade dessas rotas, calculadas em passageiros por quilômetros pagos, atingiu uma média de 105,3% do nível de 4 anos atrás. As conexões internacionais se recuperaram em maio para 90,8% dos níveis de antes da pandemia, de acordo com a mesma fonte. A associação afirmou que espera que os membros obtenham um lucro mundial equivalente a mais de 47 bilhões de reais este ano, após perdas acumuladas em mais de 880 bilhões de reais entre 2020 e 2022. Apesar disso, o lucro de 2022 representa apenas R$ 10,9 por passageiro, uma margem insustentável a longo prazo. E as férias de julho já começaram e muita gente está de malas prontas. É isso mesmo, a estimativa é que 37% dos brasileiros pretendem viajar. E muitos querem mesmo é fugir do frio. Vamos conferir. Sol, calor e belas praias. É isso que os brasileiros procuram nas férias de julho. O dado faz parte de um levantamento feito pela empresa de cartões de crédito Trig e é reafirmado pelo CEO de uma rede de agências de viagens, com mais de 170 franqueados pelo Brasil. Para fugir assim do friozinho mais do sul, do sudeste, por exemplo, então o nordeste é sempre muito procurado nesta época, não é? E realmente temos tido muita demanda para o nordeste, seja Porto de Galinhas, Pernambuco, como depois ali Bahia, principalmente Praia do Forte, Maceió, Natal. Depois das cidades nordestinas, a maioria dos viajantes optam por localidades da região sudeste, seguida do sul, exterior, norte e, por fim, o centro-oeste. E, claro, o destino escolhido depende muito de quanto o turista pretende gastar. A maioria dos participantes da pesquisa disse que quer desembolsar entre R$1.000 e R$3.000 nessas férias. Quase 19% até R$5.000. Pouco mais de 13% vão gastar até R$10.000. E só 3% dos entrevistados estão dispostos a investir mais do que R$15.000. São poucos também os que pretendem fazer um cruzeiro.
Menos de 0,5% dos entrevistados, segundo o levantamento. Muita gente vai viajar de carro, próprio ou alugado. 10% vão de ônibus. E a maior parte dos viajantes vai de avião. As aéreas, inclusive, investiram em 4.200 voos extras pelo país nesse mês de julho, segundo o Ministério do Turismo. A alta procura surge mesmo diante de passagens mais caras. Os voos para cidades mais buscadas estão com preços até 51% mais altos em 2023, em comparação a 2022, conforme um estudo do Buscador Viaja Lá. Apenas o bilhete para Porto Alegre apresentou redução no valor nesse intervalo. Segundo Paulo, é uma ótima opção para quem ainda não planejou as férias, mas pretende viajar em julho. Porto Alegre costuma ter assim uma boa competitividade de preço, e aí você tem um dos destinos que é sempre muito procurado, que é Gramado e Canela, que realmente é um destino que oferece muitas opções do ponto de vista de parques, de atrações, de oferta gastronómica, excelentes opções. Dá para economizar um pouquinho indo para o sul? Sem dúvida que dá. O CEO da rede de agências ainda lembra que quem não conseguir passear nessas férias deve começar a se programar agora para os próximos feriados do ano. E são vários. 7 de setembro, Dia da Independência, cai numa quinta-feira. 12 de outubro também, assim como 2 de novembro, feriado de finados. Já 15 de novembro, Proclamação da República, cai em uma quarta-feira. Mas alguns conseguem emendar o resto da semana toda, até segunda, dia 20 de novembro, feriado da Consciência Negra em algumas cidades do país. E ainda tem o Natal e o Ano Novo, que vão cair na segunda. A antecipação, a antecedência, o planejamento ajuda toda a cadeia de turismo. A cadeia de turismo acaba sempre beneficiando aqueles que compram com maior antecedência. Então é uma decisão sábia, inteligente, que eles tenham essa possibilidade de realmente o fazer com maior antecedência. Procurem já adquirir as suas próximas viagens, seja nos feriados ou também de fim de ano. É as férias da criançada. E quem não gosta de férias, né, Ju? Em Com certeza, muito bom. E o Jornal 10, 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você e até amanhã. Obrigada pela companhia, ótima noite, até mais.